Olá, amigos! Bem-vindos ao canal da Cobra Coxa. Eu sou a Wanda. Eu sou o Cosmo. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro capítulo do livro Dogma e Ritual de Alta Magia, do Eliphas Levi. Bem, terceiro capítulo, né? Nós temos, começando com o título, 3, Gimel, C, o Triângulo de Salomão, Plenitudo Vocis, Binah e Physis. Bem, eu acho que a gente pode começar falando sobre Gimel. Sim. Gimel é a terceira letra, né, do alfabeto Aleph Bet, que é o alfabeto hebraico. Ela tem o valor numérico de 3. E a gente vê ela normalmente sendo traduzida como camelo, né? Porque ela vem de Gamal, blá 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 blá. Tem até na carta da sacerdotisa do Crowley o camelinho ali, né? Porque eles colocam Aleph como o louco, como a primeira carta sendo o louco. Tanto o Golden Dawn, né? O Way, então vai ser o Waite, o Crowley, todo mundo que seguiu a Golden Dawn. Mas a gente está seguindo o Eliphas Levi, então primeira carta o mago, segunda a sacerdotisa, terceira a imperatriz. Isso para as primeiras 10 cartas, né? Porque normalmente são os 22 caminhos, né? Então a gente está falando dessas 3 primeiras cartas. E a gente consegue ter outras traduções para Gimel, né? Como nutrir até o amadurecer, que é, né, propriamente, né, o receber, né, toda a nutrição da mãe. Legal. A gente vai ter uma tradução um pouquinho mais severa, um pouquinho mais abrupta, né, que seria o ser desmamado, né, o desmame, que é você deixar de ser nutrido, né, por essa força. E a gente vai ter um terceiro significado que vai ajudar a gente também a entender certos aspectos, né, do capítulo, que seria a ponte, que é algo que liga dois extremos, né? Algo que vai, como uma ponte, une dois lados de um rio. Em seguida, a gente pode ir para Binah. Binah é a terceira sefira da árvore da vida, né? Que é o entendimento. A primeira é Keter, a coroa. Segunda, Hokmah, sabedoria. E Binah, entendimento. Isso, a terceira sefira. E ela é o que a gente pode considerar, né? Que no capítulo anterior o Levi chamou de gnosis, né? Que é o conhecimento do mundo, o conhecimento da criação. Porque ela tem essa questão do entendimento, mas ela também tem essa questão da contemplação, da dedução, do entendimento, do discernimento. A partir do momento que você tem uma ideia do que você é e do que você não é, você tem a experiência da coisa, né? Então você concilia os dois opostos na realidade. Então, no sentido da coisa, né? Isso. E uma coisa interessante, né, é que Binah, ela tem uma força feminina, digamos assim. E é nesse ponto que eu volto, né, a trazer, tipo, tomar cuidado, né, nas traduções não, nas interpretações, né, do que eles estão tentando dizer, porque eles estão falando de várias, Levi principalmente está falando de várias coisas no capítulo. Ele está falando da mania de colocar masculino e feminino, esse é masculino, esse é feminino, esse é masculino, esse é feminino, e se prender um pouco no que cada um é, principalmente desses 3 primeiros que são tão abstratos, né, que são a essência de Deus. Aí você tem, por exemplo, ele estava falando, né, enfim, porque Keter seria uma força que a gente atribuiria a uma coisa masculina, né, porque ela é ativo. Ele é o primeiro Iod. E é o primeiro Iod, então é a primeira separação, então é o primeiro corte. Então ele é a primeira força de movimento. Então a gente atribui ele a masculino. Tá, mas Hokmah também é masculino, porque ele também é uma força ativa. Só que
A sacerdotisa é uma força feminina. E, na verdade, você tem... O 2, ele é passivo. O 2, ele é passivo. Então, você tem o 1 que é masculino, o 2 que é feminino, e o 3 que é feminino também. Mas como assim? Então, você não pode se confundir muito com isso, porque a gente está falando de coisas abstratas. Por exemplo, você pega aqui essa tríade do mago, da sacerdotisa e da imperatriz. No mago, você vê que, na verdade, você tem tudo dentro dele. Ele contém todas as coisas. Ele apenas se decompõe e se reflete na antítese dele na alta sacerdotisa, que é o véu, a primeira separação entre Deus. Interessante voltar a falar sobre o mago, né? Que o mago, ele já é um pantáculo. Porque ele aponta para baixo, ele aponta para cima. Ele tem os Dentro 4 dele elementos. tem os 4 elementos. Então ele já é uma síntese do todo. E aí a sacerdotisa é o 2. É o véu, né? Ela reflete, e aí é até legal que ela tá no pilar da misericórdia, né? Você tem o pilar da misericórdia e da severidade. Então, você teria, assim, tipo, a misericórdia divina da religião, de Deus, do amor, dessas coisas assim. Então, você tem, tipo, um sol e uma lua. Uma força que emana e uma força que reflete. E aí, o que é o 3? Ele é a conciliação e a junção desses dois, né? Desses 2 pontos no 3. Então, no 3 é onde você realmente conhece o que é a coisa. É lá onde a coisa nasce. Lá onde a coisa se forma. Lá onde a coisa se forma. Que, na verdade, nada mais é do que é o filho, né? E que nada mais é que um também, que a gente vai chegar lá. E nessa questão do que ele se forma, né? Porque a imperatriz, ela está grávida, né? Ela está gerando. Nós temos a relação também de Binah. Porque essa característica feminina de Binah, ela pode ser traduzida, vista, né, interpretada como o útero, né? Como o útero da qual as coisas se formam, né? E pegando esse gancho, a gente pode ir para Físis, que, né, na tradição platônica, né, no conceito grego, ele vai ter a tradução como natureza. Mas não é a natureza formada e vista que a gente enxerga com os nossos olhos. É a natureza da matéria-prima. É o ovo primordial, o caos, o mar, as águas primais. As águas primordiais. O a matéria sem forma. A matéria sem forma, né? Na qual, né, ela, dentro do seu ventre, vai começar a gerar a forma. Tanto que na Cabala tem uma brincadeira que Binah, como sendo útero, né, como sendo essa matéria sem forma, ela vai dar à luz as próximas 7 sefiras, que podem ser interpretadas como os 7 dias da criação, os 7 dias da formação, né, no qual o mundo foi tomando forma, né, que ele vai lá no mito, né, na tradição, né, cristã, vai ter a lua, a criação da luz, então você vai ter a criação do dia e da noite, a separação entre o céu e a terra, né, as águas de cima e as águas de baixo, você vai ter a criação da vida na terra e na vida na água e na vida na terra, que vai culminar no final na existência, né, na criação do homem. E, né, pegando essa questão toda, né, de Binah e de Físis sendo a natureza, e você tem o que seria a essência, né, a matéria que começa a tomar forma. E aí a gente volta um pouco... Uma parte que é interessante falar sobre a natureza, né, é falar da carta da Imperatriz, que é uma grande polêmica que existe dentro do mundo do tarô. Bem lembrado. Por que a Imperatriz tem sempre que estar grávida? Ai, que saco, a Imperatriz tem que ser... Eu quero ver uma girl boss, entendeu? Independente, uma mulher moderna não precisa ter filhos para ser uma grande imperatriz, entendeu? Tipo, ok, concordo, tudo a ver, mas qual o problema? A carta da Imperatriz, o ponto dela não é a Imperatriz. O ponto dela não é uma mulher grávida. Não é uma mulher grávida. O ponto dela é
a geração, é a natureza que está em perpétua geração. Exatamente. Não é a mulher grávida do sentido, tipo, é um ser, né, existencial, material feminino que dá a luz. E essa é a função dela. A gente está falando da natureza que gera as outras coisas, né, gera a matéria da sua própria carne. Poderia ser uma figura do ovo, poderia ser a figura do mundo. Exatamente. E que seria o que no final é a grande síntese, que no final é a grande síntese. E o 3 também é uma síntese, né? Porque você tem o alfa e o ômega, né? O princípio... que é o 21, 2 mais 1. Exatamente. Legal. Né? E seguindo, né, a gente pode falar agora sobre o plenitudo vossis, né? Que seria o verbo completo. O verbo pleno, o verbo perfeito. O que é o verbo perfeito? Bem, o verbo perfeito é a voz de Deus. O verbo da criação. O ato de criar. Isso. E aí ele coloca aqui, né? O verbo perfeito é o ternário, porque supõe um princípio inteligente, um princípio falante e um princípio falado. E isso eu fiquei muito tempo para entender, só consegui entender com o exemplo que o Cosme me deu, que assim, você tem um princípio inteligente, então você tem uma ideia. Você tem um princípio falante, então é a palavra que você usa, ou a sua boca, né? Para formar a sua aquilo ideia. que você usa para formar a sua fala. E o princípio falado, que é aquilo que está sendo dito. Exato. É a ideia existindo no mundo. Então, quando todas essas três acontecem, o verbo divino, a ação, aquilo entra na existência. Aquilo toma forma e se materializa. Aquilo toma forma e se materializa. Exatamente. Então isso é o verbo perfeito. É o princípio da criação, né? Ação. Você tem algo que não existe, né? Que é algo que existe no plano das ideias, que é algo que ele é amorfo, digamos assim. E você consegue traduzir, né? Usar um instrumento, que no caso a gente está falando aqui sobre a voz, que seria a boca, né? Que é Beth, né? Beth, ele tem essa questão da boca, que traz o terceiro elemento, né? Que é a coisa, a ideia. Perfeito. E seguindo, né, nessa questão do trino, né? Do 3, a gente tem a primeira forma, né, que existe das figuras geométricas, que é o triângulo. Né? E vamos fazer alguns exemplozinhos, né? Daqui. Umas bobeirinhas. Que, por exemplo, quando você tem o 1, você tem apenas um ponto. Que ele não tem, ele tem a origem e o fim em si mesmo. Quando você tem o 2, você só tem uma reta, né? Saiu meio errado aqui, mas que elas se dirigem, né, em direções opostas e nunca se encontram. Você tem um infinito para um lado e um infinito para o outro. Que não existe conciliação. Isso. Então, quando você une os dois princípios, você tem uma coesão. E o que você está dizendo aqui? Eu acho muito legal esse exemplo. Você tem os números infinitos positivos e os números infinitos negativos. O que determina? O que determina o que você está dizendo? O que é o conjunto? O ponto que você está apontando no meio. Exatamente. Então, são todos os números que existem entre um infinito e outro. Exatamente. Aí é aquela coisa, né? A ideia, a conciliação dos opostos. Você tem um de um lado para o outro, 3 é a conciliação. A conciliação é o X da questão. É onde duas ideias diferentes se encontram. Onde se explica duas forças, por exemplo. Por isso ele fala, né? O absoluto se revela pela... o absoluto que se revela pela palavra proporciona a essa palavra um sentido igual a si mesmo e cria um terceiro sentido na inteligência dessa palavra. Então, você sabe o que é, você sabe o que não é, e aí quando você sabe o que é e o que não é, você sabe o que é. Exatamente. Por isso, inclusive, que o 3 é o 1, né? E é o Deus falando de si para si mesmo, que a gente vai voltar nesse ponto também. Sim. E aí ele fala, né,
como a gente tem a primeira figura, né, que é o triângulo, e como é em cima, como é embaixo, a gente sempre fala de reflexos do mundo binário, aquela coisa toda, a gente compreende que, né, o que ele diz, que existe um triângulo visível, né, que ele tem o seu ápice como um infinito, um infinito para cima, né, pro alto, que se divide em duas linhas, né, ao Oriente e ao Ocidente, e que a razão faz crer, pela analogia dos contrários, que existe um outro triângulo de igual, né, semelhante a esse, que tem pelo seu ápice o ponto oposto, né, e cuja a sua base é paralela à linha que vai do Oriente ao Ocidente. E aí nós chegamos no Triângulo de Salomão. Exatamente. Que é a estrela de 6 pontas, Que conhecida. está bem mal desenhada aqui. Tá ótimo. E nessa brincadeira, a gente teria o mundo, né, visível, né, e o mundo invisível. Porque o que acontece? Você tem a primeira fórmula. Você tem um 1. Então, o 1 automaticamente tem que ter um oposto. Porque não existe nada sem seu oposto. E aí você cria a conciliação, um 3. Só que a partir do momento que você cria um 3, você cria outro 1. Exatamente. E o que acontece quando você cria um 1? Ele se reflete no oposto. Exatamente. E aí você cria os 2, que é o 6. E aí faz aquele negócio do quadradinho que é legal. E aí, né, você tendo esses dois, o mundo visível e o mundo invisível, você tem algo no meio. O que é esse algo no meio, né? Se a gente juntar, né, essa existência no meio, você tem o quadrado, que é o mundo de manifestação. E a linha do Ocidente ao Oriente é aquilo tudo que nós temos no horizonte material. E essa linha que se opõe ao mundo material, ela está justamente, né, acima da Terra. Então ela representa o mundo dos céus. Que nada mais é do que o astral. O mundo astral. Que é aquilo que a gente enxerga, mas não pode tocar. Né? É aquelas forças que a gente acredita que afetam a natureza, porque elas fazem parte da natureza. Sim. Elas são um reflexo e refletem. Elas geram e são geradas pela natureza. Exatamente. Sempre uma coisa cria a outra. E nós temos o mundo visível e o mundo invisível. Nós teríamos, por exemplo, né, o mundo material, né, e o submundo, né, o mundo interno, o mundo do qual a gente só consegue conceber na nossa consciência, que poderia ser o nosso subconsciente. E entre os céus e a terra existe o conciliador, porque todo binário precisa ser conciliado por um terceiro termo, né? E o que concilia esses termos no mundo existente, né, na interação desses dois mundos, é o homem, é o ser humano, que tanto pode agir no mundo material, quanto pode agir no mundo invisível, que é o mundo etéreo. Mundo da consciência, das ideias, do etéreo. O ser humano tem essa coisa, que ele consegue transitar esses... E aí o que acontece? Ele tem o conceito do absoluto dentro dele. Isso, que o Levi ele fala que a estrela de Salomão, ele é o pantáculo perfeito que descreve, né, o macrocosmo. Então ele estaria dizendo do mundo visível, do mundo invisível, né, e desse terceiro capítulo, desse conciliador, que é o corpo do universo. E da mesma forma nós temos refletido no homem, que é o microcosmo,
né? O mundo visível, que é o mundo que nos cerca, o mundo interior, que é o mundo, né, pessoal de cada um, onde existem seus pensamentos, suas emoções, e ele é o próprio conciliador desses dois mundos, que ele pode trazer do mundo das ideias algo incrível, transformador, que vai trazer para o mundo uma grande mudança, ou vai trazer para o mundo um grande problema. Aqui fala, o princípio infinito, criando, fala de si mesmo a si mesmo. Aí a gente volta pro 3, né? Que é aquela coisa, o 3 é um pouco mais pra frente, mas ele fala daquela questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Né? A gente pode entrar nessa parte agora? A gente vai chegar lá. Vamos com um pouco mais de calma. Porque esse princípio infinito, né? Que ao criar fala de si mesmo. Vamos lá, ele tem o 1. Aí ele fala de si mesmo. Ele fala o 2, que na verdade é só um reflexo dele. E o 3 nada mais é do que ele refletido por o 1, refletido pelo 2, que fala do 1, na verdade, e ele fala do 1 de volta para Deus. Então, o filho fala do pai e o pai fala do filho. O 3 é o 1 e o 1 é o 3. Ele vai repetir essa brincadeira o capítulo todo, né? Porque é o capítulo da formação. Então, o que é? A gente fica brincando, né? Falando dessa questão de tomar cuidado com a tradução, com a interpretação, né? Do masculino e feminino, porque a gente sempre está falando de Deus. Tudo é Deus. Esse é o ponto, né? Então Deus, ao se ocultar, né, ao permitir, né, que ao descer, ao criar, ele começa a, digamos assim, se apagar. Ele começa a se esconder atrás de véus para que essas outras coisas existam. Então, né, ao Deus criar, dar o primeiro conceito do eu sou, né, ele cria o que ele não é, porque existe a consciência do que é e tudo aquilo que ele não é. E daí, né, ele explica o que não é ele. Ele explica a síntese. Ele é e o que não é. Ele explica o que ele não é. Explicando o que ele não é, ele ganha a consciência. O que é preto? A mais. É o oposto de branco. O que é branco? É o oposto de preto. É a mesma coisa quando no conceito. Vamos pegar para o conceito humano. Né? Quando você é criança, você não tem o menor conhecimento sobre o mundo. Mas existe um mundo fora de você. Existem todos uns perigos, existem todos os conceitos que você está andando, mas você está inconsciente para eles. Então você tem uma consciência que vive num mundo, né, separado de você, e quando você toma ciência, você adquire um entendimento sobre esse mundo, de você e do mundo, você se torna mais potente. Você se torna consciente. Você aprende mais sobre você. Eu sou uma coisa separada do todo. Eu sou uma coisa. Eu sou. Você tem, tipo, eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano, logo eu não sou uma planta. Eu sou um ser humano que se diferencia de uma planta porque eu sou um animal. E uma planta é um vegetal. Eu ganhei um conhecimento numa 8ª. Eu já não sou mais eu já não posso mais ser uma planta. Só o fato de existir algo separado já não é mais a essência de Deus. Por isso que tem aquela coisa, né, sempre nos mitos, quando você encontra Deus, você é fulminado e destruído. Exatamente, a gente vai falar sobre isso nesse capítulo. Porque quando você chega, é que nem aquela coisa, né? Tem no mito do judaico, onde se você chega no tabernáculo você é fulminado, e tem no mito do nascimento de Dioniso, né? Que ele se
Júpiter, ou Zeus, se mostra para sua amada, né? E ela é automaticamente fulminada. Porque quando você tem encontro com Deus, você não é mais nada. Não tem mais separação. Então, quem é você? Não tem, você enlouquece. Perfeito. Então, né, continuando e voltando. Depois ele fala, né, em magia, princípio, realização e adaptação. Em alquimia, Azoth, incorporação e transmutação. Nesse princípio, né, que a gente estava conversando sobre ver Deus e ser fulminado, né, o que vai ter, a gente vai conversar mais sobre a árvore da vida nesse capítulo e vai entender um pouquinho mais sobre essa questão toda. O que é o Azoth, né? O Azoth, ele é o solvente universal. Então, ele é aquela coisa que vai, digamos assim, destruir, né, solubilizar o que é sólido. Que legal! Porque você vai ter, um dos dogmas, né, da alquimia é o solve et coagula, né? Que é você vai solver, né, você vai se diluir, você vai perder, né, a sua materialidade, né? E aplicado no sentido psicológico, aplicado no sentido místico, você vai renascer, né? Você vai perder, você vai se desconstruir. Vida, morte e renascimento. Exatamente. Depois que você alcançar, né, no caso, o Keter, que a gente vai debater isso mais para frente, porque quando você tem a árvore da vida, né, e o caminho que a gente está seguindo é um caminho que vai, né, de cima para baixo. De cima para baixo, a gente fala do mundo criativo, né, da criação da matéria. Só que a gente não vive nesse mundo, a gente vive no mundo material. Então, que é lá embaixo. Exatamente. Então o caminho que a gente faz, né, na religião, na magia, né, o que deveria ser o caminho ideal é um caminho de baixo para cima, que é um caminho de encontro com Deus. Então esse caminho, ele é um caminho de dissolução. Pois isso me lembra uma parte do não sei se já é no Paradiso ou se ainda é no do meio, mas da Divina Comédia, que quando ele chega no céu, ele no céu não, no Jardim do Éden, né? Para entrar no céu, ele precisa passar por vários rios. Então é o rio do esquecimento, você vai se dissolvendo, passando por várias purificações. E olha só que legal, nas águas você ainda tem, tipo, por mais que a água possa ser referente à matéria, né? Ela tem essa questão da limpeza, da purificação, da dissolução, de levar o que é impuro, né? De pegar um objeto que é sólido e transformá-lo em uma lama, né? E ao mesmo tempo é de onde a gente nasce, né? Exatamente. Do fluido amniótico, da gema, sempre é uma coisa aquosa ali para a coisa poder nascer, né? Exatamente. E, né, pegando, né, esse pulo, né, da Cabala, do mundo da criação, né, e o caminho de volta a Deus, ele fala que há 3 mundos inteligíveis, que correspondem uns aos outros pela analogia hierárquica: o mundo natural ou físico, o mundo espiritual ou metafísico, e o mundo divino ou religioso. Aí a gente volta a brincar com o número 3. Por quê? Porque você vai ter, né, você vai ter Keter, Hokmah e Binah, que vão, né, formar um triângulo. Só que, formando um triângulo, a gente volta para a brincadeira do 3. Porque eles deixam de ser um triângulo e se tornam uma unidade. E aí o 1 vai se refletir, que vai ser o triângulo de Geburah, Chesed e Tiferet. Ainda está pegando. Né? Que vão formar outro triângulo.
Só que aí você tem dois triângulos opostos que precisam ser conciliados por um terceiro triângulo, que é o triângulo de Rod, Netzach e Yesod. Né? E você, tendo os três triângulos, você forma uma nova unidade, que vai se refletir na existência. Que se transforma em 3, e 3, e 3, Exatamente. 3, 3, 3. Uma coisa que eu acho legal é um fato meio bobo, assim, mas quando você vai renderizar uma coisa em 3D, num programinha de gráfico, eu acho legal que a forma básica para você fazer qualquer imagem é um triângulozinho. Na verdade, então, qualquer imagem renderizada em 3D são vários triângulozinhos. Eu acho isso muito interessante, porque eles vão se repetindo, né? Se formando em várias outras coisas. E olha só que engraçado, né? Que se a gente separar Malkut, que é a última Sefira, né? Que tá aqui embaixo, que eu acho que vocês não estão vendo. É porque eu quero pegar Keter. Você vai ter, né? 3 Sefiras. 3 vezes 3 é 9. E o 9 ele tem um significado muito profundo dentro, né, da magia. Porque primeiro todos os números reais, eles vão de 1 a 9. O número 10 nada mais é do que o número 1 numa outra, que eles chamam de oitava, né? Numa outra categoria. Os 9 meses de gestação. Exatamente, que são os 9 meses de formação, de criação. Então, o número 9, ele é um número muito forte na magia. 3 vezes 3, né? Tudo que você sela 3 vezes 3. E lá na frente, ele ainda comenta que, tipo, existe um número, né, que é por isso que a magia dá poder aos números ímpares, né? Porque eles têm esse poder de ativo, de ação, de realização. E se a gente for pegar esse conceito, não existe nada mais poderoso, então, do que um número que é 3 vezes 3. Que é o 9. Que é o 9. 3 vezes realizado. E aí a gente pode pegar, por exemplo, o Hermes Trismegisto. Que é o 3 vezes mago, 3 vezes sábio. É. E a gente lembra que aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 3, né? Tem sempre um 3zinho. Exatamente. Escondido em todo quanto é canto, né? Que mais? E aí, continuando nessa brincadeirinha, né? Ele comenta que... aqui. A unidade para se tornar ativa deve multiplicar-se. Um princípio indivisível, imóvel e infecundo seria a unidade morta e incompreensível. É, aquela coisa, um sozinho não é nada. Exatamente. Se Deus só fosse um, nunca seria criador nem pai. Se fosse 2, haveria antagonismo ou divisão no infinito. E seria a partilha ou morte de todas as coisas possíveis. É, pois, 3 para criar de si mesmo e a sua imagem a multidão infinita dos seres e dos números. É aquela coisa, do número 1, todos os números vão provir, né? Vão chegar à existência, porque se a gente for pegar os números negativos, eles existem numa realidade negativa. Menos 1 você nunca vai ver no mundo material. É. Porque o menos 1, ele é ausência. Agora, para você ver no mundo realizável, você vai precisar do 1 em diante. E todo número, até a sua aniquilação, ele pode ser reduzível ao número 0, ao número 1. Isso a gente está falando de números reais, né, gente? Exatamente. Porque magia a gente não trabalha com outros números, frações, essas coisas, né? Mas todos esses números, eles sempre vão ser reduzidos ao número 1. Né? Em essência, eles sempre podem ser reduzidos, né, são ao números número 1. filosóficos. Exatamente, perfeito. Perfeito. Números filosóficos. E aí ele chega, né, e fala, né, o verbo manifestado pela vida é a realização ou encarnação.
Ou seja, o verbo tornado-se perfeito, ele é a manifestação, né, aquilo que se pode ver, tocar e sentir, ou a encarnação. Eu acho esse trecho muito tocante, assim, porque é aquela coisa assim que tudo que acontece na vida é o verbo de Deus acontecendo. Então, desde uma estrela nascendo e morrendo e virando um buraco negro, até, sabe, a novela e, entendeu? Eu tomar um banho e eu estar aqui conversando com você. Exatamente. Tudo isso é Deus falando. É Deus agindo. É Deus agindo. É o verbo divino. É o verbo divino. Eu acho muito bonito esse conceito. Não, e ele continua, né? Ele traz essa beleza para quem estuda essas coisas e para quem compreende essas coisas, né? Que ele fala que isto é um mistério para o crente e uma necessidade lógica para o iniciado nas ciências absolutas e reais. E continua depois, né? Que quereis vós saber qual é a verdadeira religião? Procurai aquela que realiza mais na ordem divina, a que humaniza Deus e diviniza o homem, a que conserva intacto o dogma do ternário, que encarna o verbo, fazendo ver e tocar Deus aos mais ignorantes, enfim, aquela cuja doutrina convém a todos e pode adaptar-se a tudo. A religião que é a hierarquia cíclica, que tem para as crianças alegorias e imagens, para os homens feitos uma alta filosofia, sublimes esperanças e doces consolações para os velhos. Muito bonito. Porque esse conceito, né, ele é tão poderoso que você consegue aplicar ele em tudo na vida. É um negócio assim que a religião, ela não deve ser algo que te tapa os olhos. Ela deve ser algo que te ensina sobre como a natureza funciona, a abrir o máximo os seus olhos, a questionar, a ver, a tocar, a pensar. Ah, mas ele dá uma cutucada e uma passada de pano legal para isso depois. Tanto que ele, tipo, é uma lição muito importante que ele fala, né? Porque depois ele vem e fala, né? Os primeiros sábios que procuravam a causa das causas viram o bem e o mal. Viram o bem e o mal no mundo. Observaram a sombra e a luz. Compararam o inverno à primavera, a velhice à juventude, a vida e a morte. E disseram, a causa primeira é benfeitora e rigorosa. Ela vivifica e destrói. Que nada mais é que o movimento. São os ciclos, né? Tudo que age no mundo, tudo que é criação é uma destruição. Um barulho é a destruição do silêncio. O silêncio é a destruição do barulho. Perfeito. A luz é a destruição da escuridão. E a escuridão é a destruição da luz. É a destruição da luz. E elas são conciliadas. A luz e a escuridão é conciliada pela sombra. Que é tudo que tem no meio, porque existe uma luz completa. Que a sombra nada mais é do que um reflexo da luz e uma ausência de luz. Legal. Né? E aí ele continua. Após dois princípios contrários, um bom e um mal, gritaram os discípulos de Mani, o fundador da doutrina dualística do maniqueísmo. Não, os dois princípios do equilíbrio universal não são contrários, se bem que, em aparência, sejam opostos, porque é uma sabedoria única que opõe um ao outro. É aquela brincadeira que a gente sempre, que eu gosto muito de fazer, né, entre o calor e o frio. O calor e o frio, eles parecem ser opostos. Mas qual é a sabedoria por trás do calor e do frio? É a temperatura. O calor e o frio não são nada mais, nada menos do que dois extremos de algo que a gente chama de temperatura. Porque se você aumenta o calor, você diminui o frio.
Se você diminui o calor, você aumenta o frio. E ele faz a comparação que Deus é o bem supremo. Eu gosto dessa parte aqui que vem depois. O bem está à direita, o mal está à esquerda. Porém, a bondade suprema se acha acima de ambos, e ela se servirá do mal para o triunfo do bem, e do bem para a reparação do mal. São esses pedacinhos de sabedoria, assim, que para mim fazem a magia super legal, assim, porque é aquela coisa, você nunca é totalmente bom e você não é totalmente mal, as coisas sempre vão ser ambíguas, só que você tá usando isso para quê? Exatamente. E é o ponto, né, que a gente estava fazendo paralelo com o frio e o quente. Né? Você tem o bem e o mal. Volta naquele exemplo que a gente viu no capítulo anterior, que você não tem, na verdade, um sem o outro. Exatamente. E a gente pode fazer essa brincadeira, por exemplo, na árvore da vida. Né? Porque tecnicamente, né, desse lado, e a gente precisa ter consciência. Isso é outra discussão, mas vamos pegar o básico e o mais falado, né? Que a árvore da vida estaria de frente, logo ela é espelhada. Então você teria, né, de frente aqui o lado esquerdo e aqui o lado direito. Porque você está olhando de frente, ela está espelhada. Né? Então você teria o pilar da misericórdia e o pilar da severidade. E eu acho que é isso. Eu posso estar um pouquinho enganado, mas vamos lá. Comentem, Cosmos está errado? Mas vamos lá. Porque Wanda sempre fala merda, né? Chesed seria a misericórdia, né? E Geburah seria a severidade. Logo, né, um é totalmente bom e o outro totalmente mal. Mas mesmo na severidade e na misericórdia, precisa existir um equilíbrio. Porque se você está num extremo da misericórdia, o que vai acontecer? Você vai ser aquela pessoa que nunca vai conseguir doutrinar, você nunca vai conseguir punir, você nunca vai conseguir trazer a justiça para o mundo. Às vezes é preciso dizer não. E às vezes o não traz mais bem, às vezes o não, a severidade, ela traz mais misericórdia do que a própria misericórdia. Às vezes você ser duro no momento certo é a coisa mais bondosa que você pode fazer. Exatamente. Uma palavra verdadeira, uma palavra mais... Ser sincero. Sendo sincero, mas aí o que tá no seu coração, né? Da mesma forma que você tá criando no mundo. Se você estiver no outro oposto e você for apenas severidade, você vai ser um carrasco cruel. E aí, no meio, você vai ter sempre essa brincadeira. Porque você tem a severidade e a misericórdia. Mas, entre a severidade e a misericórdia, você vai ter a beleza. Que é tífera. Legal. Bonito, não? Bacana. Bem, a próxima que a gente pode fazer a alusão, né, ao que embora seja Keter, mas como tudo é um reflexo, né, de um segundo triângulo, né, que seria o Sol primordial, o reflexo de Deus. A beleza. Você enxergar a beleza das coisas na severidade e na misericórdia. Bonito. Ai, vivi. Bem, ele fala aqui depois dos trigramas de Forri. E ele fala de um negócio... É Forri ou Forri? Não, coloca aí nos comentários. Não tenho a menor ideia. Seria ótimo saber descobrir. Mas assim, uma parte que eu, como assim, com as minhas origens neopagãs, fiquei muito confusa, porque ele fala assim, que você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
E eu, tipo, o neopagão, ai meu Deus, é claro que o Pai é o Pai, o Espírito Santo é a Deus, a Mãe, e o Filho, né, é a junção dos dois. Mas aí veio o Vivi, me deu um belo tapa na cara e falou, não pode isso, né. Ele falou, é também por isso que a Trindade cristã não admite de forma alguma a personificação da Mãe, que está implicitamente enunciada na de seu Filho. Também é por isso que é contrário às leis da simbologia erática e ortodoxa personificar o Espírito Santo sob a figura de uma mulher. Por quê? O que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Vamos falar dessa primeira trindade. O Pai, o Filho, que é o 3, né? Uhum. E o Espírito Santo. Aqui, o que ele está falando? Que todos esses princípios, eles precisam ser ativos em todos os mundos. Uhum. Porque aqui você tem o mundo divino, o mundo espiritual e o mundo físico, digamos assim, né? Então ele precisa estar criando. A gente está falando, quando a gente fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dessa força criativa nos 3 mundos. A Mãe não é mencionada. Por quê? Porque ela não pode ser mencionada. Porque ela é o inefável. Ela é passiva. Ela é o que não pode ser. Ela é o que não pode ser descrito. Ela está em volta disso tudo. Tudo isso está dentro dela. Eu tomaria então, cuidado com ela. Com ela, com essa força da natureza. Eu digo ela porque eu tenho essa mania de masculino e feminino. Mas digamos assim, desse princípio que contém o todo. Quando a gente fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente não está falando de 3 homens. A gente está falando de criação, criação, criação. Exato. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Movimento. Movimento. Então não é a trindade do Pai, Mãe e Filho. Não é um cara barbado. É diferente. De um cara alvo, né, de barba branca, cabelo branco, sentado num trono. Não é um anjo, né, homem, uma pomba com uma asinha de pomba, aquela coisa toda, e não é um cara barbado pregado numa cruz. Não. A gente está falando, né, respeitando, né, sim, todos os credos, aquela coisa toda. Mas no sentido místico, no sentido filosófico, né, a gente está falando de forças que são ativas, porque elas são forças que vão manifestar. E só por isso elas são forças masculinas. Isso. Porque a força a gente chama feminina, de masculino, porque é ativo. Porque a força feminina, ela seria passiva. Isso. E se é passivo, ele está velado. Isso. Porém, e aí entra, né, todo um conceito filosófico muito importante. Não é porque ele está velado que ele não tem poder. Claro. Porque se não fosse pelo princípio passivo, haveria só destruição. Só destruição. Tanto que no capítulo 2, o Vivi, né, o Eliphas Levi fala que o princípio feminino é um dos princípios que a gente tem a um grande respeito, porque ele é o princípio da conservação. Ele é o que conserva. É o que permite que algo exista. Embora todas as analogias, né, cristãs sejam... Entre o fogo da criação, algo pode existir. Exatamente. Que nem Daenerys saindo do fogo com aqueles ovinhos. Ai, meu Deus. Ai, gente, esse trigrama de Forre... E voltando... Pera, antes de você chegar aí, continuando no assunto. Levanta o livro aqui. É. E fazendo essa analogia, quando você fala, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente não está falando nada mais, nada menos do que essa descendência, né? Porque a gente não está falando de Keter, Hokmah e Binah.
a gente está falando dos triângulos completos que geram uma oitava acima, que geram uma força, né? Que o 3 em 1, né? Quando você tem o 3, você forma um 1 de novo, que ele volta a se manifestar. Então, se você pegar a árvore da vida, você sempre vai ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Pai, Espírito Santo e o Filho, como Keter, Tiferet e Yesod. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3, 3, 3. É sempre essa analogia que vai ser feita, que é o 3 vezes 3. E o 3 vezes 3 é 9, que a gente não vai entrar, né, nessa senda agora. Talvez a gente pode discutir isso mais pra frente, mas 9 é um número feminino e 9 é um número da iniciação. Então, cara, esses triagramas de Forre, eu jurava que era tipo assim, 3 positivos, aí aqui ele errou, botou 3 positivos de novo. Como assim? Aí tava na outra edição, igualzinho, né? Aí é porque a burrice, né? O Cosmo precisou me explicar. Na verdade, isso aqui é um símbolo só, gente. Porque esse aqui é o da Terra, né? E o do céu são 3 positivos. São 3 positivos. Então. Posso estar enganado, mas o que eu me lembro é mais ou menos isso. Ai, gente. Porque nos trigramas de Forri, né, você vai jogar, né, as moedas lá. Isso é no Qing, é um conceito chinês e tal. E de acordo com a caída das moedas, você vai obter uma linha, né? Você vai obter uma linha completa ou uma linha dupla. E conforme você for jogando, você vai obter, né, lá os trigramas e os hexagramas. E olha que interessante, são trigramas e hexagramas. Olha o 6 de novo. O 3 e o 6 se repetindo. Né? Não é à toa, né? É uma coisa que se repete. E é por isso que ele traz. E não é só por isso que ele traz, que ele fala, né? Que... deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. É assim que nos trigramas de Forri, aos 3 yangs superiores correspondem aos 3 yins inferiores. Ou seja, as 3 linhas completas superiores correspondem às 3 linhas abertas inferiores. Porque os trigramas de Forri são um pentáculo, semelhante aos 2 triângulos de Salomão, mas com uma interpretação ternária dos 6 pontos da estrela flamejante. É a mesma coisa, dita de uma forma diferente. Ou seja, a gente volta a dizer que a religião verdadeira sempre consegue conciliar o ternário na sua essência. E tipo, só fugindo um pouco do tema, uma coisa curiosa que a gente pode brincar, né, e falar sobre os números primos, que você vai ter o 1, o 2 e o 3. Esses são os 3 primeiros números primos. E o 4, ele já não é mais um número primo, porque ele pode ser divisível por 2. Então você vai ter o 1, 2 e o 3 como o limiar, né? Como a pura essência. E o 4, ele já é divisível. Então o 4 ele já parte do número 2. Ele já parte do binário. Ele já é algo fora do ternário. E outra coisa que a gente volta a falar, né, da importância do feminino e como ele não pode ser esquecido e como ele, por mais que esteja oculto, ele tem um poder muito grande. Número 2 é o único número par que é um número primo. Olha que curiosidade poderosa a gente tem, né, nessa brincadeira com a matemática. Legal. Você tem um masculino, digamos assim, né, um ativo pleno, que é um princípio de movimento. Você tem um passivo, que é a essência de todas as coisas. E você tem a união dos dois, né, que vai gerar, né, vai unir essas polaridades e vai dar começo a toda uma série de números.
Oi, gente, desculpa, a gente precisa dar uma paradinha rápida aqui. E eu sei que o editor não vai tirar essa parte porque o editor sou eu. Então, só trazendo um feedback aqui, né, durante essa pausa. Olha só que interessante. Você lembra no capítulo 2, quando a gente disse que Beth, né, a segunda letra, né, o segundo capítulo, ele falava sobre o que tens, né, e lá dentro das características do capítulo 2, das palavras do capítulo 2, a gente podia dizer, né, sobre a que tens era uma lira. Ai, que bonitinho! É que dentro da lira, né, que é o formato do útero, se cria, se forma. A música! Ai, que bonitinho! Eu nem tinha percebido isso! Isso é muito legal, né? Que Olha só que fofo. coisas interessantes. Adorei. Mas voltando, né? E ele continua. E ele volta a bater num ponto que é super interessante, que ele fala que o dogma é tanto mais divino quanto mais verdadeiro for humano. Isto é, quanto resumir a mais alta razão da humanidade. Por isso o mestre, que chamamos de Homem-Deus, se chamava a si mesmo de Filho do Homem. O que ele está falando? Obrigado, Otto. O que ele está falando nesse ponto, né? Quem é o Homem-Deus? E aí a gente volta a falar sobre o autor, né, que é o Eliphas Levi, que ele teve todo um conhecimento, toda uma tradição, né, e ele continua com o pensamento crístico. Então, um homem-deus é aquele que é filho de Deus. É aquele que se fez, que foi a materialização do verbo divino no mundo material, que é Cristo. O que é Cristo? Exatamente. O que é Cristo? Ora, ele mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém chega ao Pai senão por ele. Né? E ele veio para redimir os pecados da humanidade. Logo, ele é uma pessoa, um ser, né, que tem o peso da humanidade sobre si. Porque ele é filho de Deus. Ele é essência de Deus manifesta. E no conceito, né, mágico, isso significa que quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, né, e peço perdão, né, aos cristãos aqui sobre as suas interpretações, aquela coisa toda, no caminho mágico, a gente interpreta isso como ele sendo um mito. Ele usa da sua vida como um espelho, como um reflexo do que é o caminho a ser seguido. Né? Todos nós seríamos Cristo. Cristo. Todos nós temos o caminho crístico a ser seguidos, porque todos nós temos a descendência de Deus. Se tudo no universo, todos os seres, como o Levi disse, se o Uno, né, ele se multiplica e forma todos os seres e os números, todos nós podemos voltar à fonte, que é Deus. Ou seja, todos nós descendemos de Deus. Peraí, ai, nossa, já ia fazer caca. E nessa brincadeira, né, nesse pensamento, Deus não é homem nem mulher. Ele é tudo. Ele é tanto o princípio primordial quanto o útero que gera da sua própria carne. E é por isso que quando a gente faz, né, a viagem de baixo para cima, a gente vai se aniquilando, porque nós vamos tirando os véus da personalidade que nos separam de Deus. Ora, se Deus é tudo, conforme a gente sobe, a gente se torna nada. Porque como um copo pode ficar cheio de tudo se ele já está cheio? Ele precisa ir se esvaziando para conceber o todo. E aí é a viagem do Azov, do Solver,
é o encontro na caverna. Todo místico, né, ele passa por uma viagem mística no qual ele encontra com Deus. E nisso ele vai aprendendo, né? Ele vai se desenvolvendo, ele vai perdendo todo aquele passado, toda aquela existência mundana que ele tinha, e ele vai aprendendo cada vez mais até ter o contato com o divino. E depois que ele tem o contato com o divino, ele volta pelas escadas, pelos degraus, né? Se reconstruindo e trazendo uma mensagem de Deus. Perfeito. Então, Jesus, quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, porque ele é isso. Porque ele é um caminho, né, que vai te levar à verdade, que é a morte, mas ao descobrir a morte, você descobre a verdadeira vida. É por isso que muitos budistas, muitas pessoas que encontram, né, essas ciências mais elevadas, ela fala que tipo, uma das coisas mais importantes que você tem e que você pode aprender enquanto em vida é aprender a morrer. E ele vai falar sobre isso mais lá pra frente. Mas aí ele tem uma partezinha que eu gosto, e eu vou comentar porque eu gosto, né? Que ele diz que tipo, essa questão de tudo isso que a gente está conversando, né? Ele fala tipo, do homem ser Deus e Deus ser o homem, né? De Deus ser a humanidade, o homem ser um reflexo de Deus, logo o homem é divino. Ele comenta: dizemos tudo isso filosoficamente e não teologicamente. E isto de modo algum toca no ensino da igreja, que condena e sempre deve condenar a magia. Não me queimem, por favor! Supostamente. Para Celso e Agripa não elevaram altar contra altar e se submeteram à religião dominante no seu tempo. Aos eleitos da ciência, as coisas da ciência. Aos fiéis, as coisas da fé. Aí a gente volta, né, na brincadeira entre Pienaar e Hoekman. Fé é essencial, mas fé não é sabedoria. Quando você conhece a coisa, você não pode desver. Não tem mais fé. Você sabe. Você sabe. E aí não tem volta. Não tem volta. Não tem como desver uma vez que você vê. E ele continua, né? O sol do mundo divino é a luz infinita, espiritual e incriada. Esta luz se verbaliza, se é permitido falar assim, no mundo filosófico e torna-se o foco das almas e da verdade. Olha o caminho da verdade. Depois ela se incorpora e fica visível ao sol do terceiro mundo, sol central dos nossos sóis e do qual as estrelas fixas são as faíscas sempre vivas. A consciência. São os três mundos. Né? E você vai ter a luz, né? O princípio, que começa a tomar forma das almas, né? E vai se... Porque Yesod, né, é a fundação, mas Yesod é o mundo da materialização. Ele é literalmente o limiar do mundo material. Tanto que ele é referente às partes íntimas, né, ao sexo, tanto masculino quanto feminino, porque é da junção dos dois que se gera a vida. Você cria um novo ser, né, e é material. Então você vai ter, né, Yesod gerando Malkuth. Tanto o ventre gerando Malkuth. Aí ele fala sobre os tais cascões, que eu acho muito interessante, porque a gente já falou, né, que conforme você vai descendo na árvore da vida, Deus vai se escondendo, né, para que outras coisas possam existir. Então, a teoria é assim, é tipo assim, quanto mais longe do sol, da luz divina... Se vocês quiserem, depois a gente pode discutir horrores, porque essa parte dá um vídeo inteirinho todo, porque ela fala de o que acontece depois da morte. Mas vamos lá.
quanto mais longe da luz divina, do sol, mais frio, entre aspas. Tipo... Até porque o sol se prova pelo calor. Isso, se prova. Então, você teria tipo uma substância fluídica onde tudo existe, né? Aquele mar, aquela sopa. E quanto mais materializado, mais duro, mais frio. Então, mais duro, mais frio, mais duro, você cria umas cascas. É a casca do mundo material. E isso também acontece no mundo espiritual. São os miasmas, fantasma, né? Não sei como você chama, assim, fantasma, mas ideia ruim, né? A música chiclete, essas coisas que se tornam materializadas ou cristalizadas no mundo espiritual. E no mundo material são as coisas em si, porque a coisa é o que é, não tem? É o limite da realidade. Nesse ponto, não. Mas os cascões, eu achei um conceito interessante, porque, gente, é muito visível isso na vida, assim, cotidiana. Porque todo mundo conhece aquela pessoa que, tipo, envelheceu mal e não consegue mais pensar diferente em nada. Tipo assim, o pensamento se tornou totalmente calcificado e a pessoa não consegue se mexer, ela não tem flexibilidade de pensamento. Ela não tem flexibilidade de ideias. Não só porque, tipo assim, que ela não quer se juntar à juventude, ser hippie. Não, mas assim, ela realmente fica presa naqueles mesmos ciclos. Porque eles estão calcificados, são cascas que foram sendo formadas no mundo astral, né? Então, as cascas do mundo dos espíritos são transparentes. As do mundo material são opacas. A essa parte eu não concordo muito, né? Os corpos são apenas cascas temporárias. E aí, assim, o que acontece, teoricamente, depois da morte, né? Teoricamente, se você cria uma casca muito densa dentro do seu mundo astral de você, aquilo não se dissolve direito. Então, aquilo não consegue voltar à origem, à dissolução completa. Então você fica preso. Então isso muitas vezes, por exemplo, preso no sofrimento. Se você vê aquelas imagens, né, de inferno, dos castigos, o que é isso? Você está preso naquilo, porque você mesmo não consegue sair daquele negócio. Você está denso, você não consegue subir para a superfície e para os céus, né, para a união do divino. Vamos lembrar que isso é um pensamento, né, que é cristão, né, meio de essência, né, que a vida material, a carne é uma coisa ruim, né, e você vai ter essa pensamentos parte eu não concordo dogmáticos, muito, né, que vão do budismo, né, e para mim o corpo faz parte da manifestação, não é uma casca. Mas o que eu não vou me aprofundar nesse assunto, né, eu não vou me alongar nesse assunto, mas eu só vou trazer um outro pequeno conhecimento sobre a Cabala. Porque esses cascões, né, eles podem ser traduzidos como as clifos, que são, né, literalmente clifos, né, significa casca, cascão, que são o outro lado da árvore, né, porque no Éden você tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida eterna ou da morte. Então você tem, né, separando o Malkuth, que é o reino da existência, você tem a árvore da vida que leva para cima e a árvore da morte que leva para baixo. Porque é tudo, né, binário. Então, tecnicamente, né, cada esfera, cada sefira para cima você vai ter um anjo, cada clifo para baixo você vai ter um demônio. Então, na tese, né, que ele poderia estar falando, e nenhum cabalista se aprofunda muito nesses pontos, ele poderia estar falando literalmente de um cascão, de uma clifo, de um demônio. E é aquela brincadeira que a gente faz, né, que a gente vai estar chegando agora mais para o final, para falar sobre esses pontos, que isso tudo são referências a
poderes, conceitos internos. Então, para toda virtude, você tem um pecado. Para toda qualidade, você tem um defeito. Né? Se você é uma pessoa que é muito boa, a soberba está batendo no teu pé. Se você é uma pessoa muito bela, a vaidade está colando. Uhum. Se você é uma pessoa muito rica, a avareza está do teu lado. Então tudo tem um reflexo negativo. Bem, ele fala também de como isso se reflete, tudo se reflete, né, em todos os mundos. Uhum. Então, como é acima e embaixo, né? Que os 3 mundos se correspondem conjuntamente pelas 32 vias de luz, que são os degraus da escada santa. Antes de qualquer coisa, o que são essas 32 vias de luz e os degraus da escada santa? Bom, de forma rápida, simples e básica, né? As 32 vias de luz seriam os 22 caminhos da árvore da vida, somado às 10 sefirot. Né? Sefirot. Então você teria 10 mais 22 igual a 32, que correspondem aos 32 caminhos de sabedoria de Hukma. Né? Aí Continua. Aí ele segue, né? Todo pensamento verdadeiro corresponde a uma graça divina no céu, a uma obra útil na terra. Tá. Então deixa eu vou voltar um pouquinho aqui. Né? E aí a gente tem de novo essa referência com o tarô. Porque você vai ter, né, no tarô, você vai ter os 22 arcanos maiores, que são os 22 caminhos entre as sefiras. As cartas de número, né, dos naipes de 1 a 10, elas vão ser referentes a cada uma das sefiras. E a corte, que seriam, né, tipo o cavaleiro, a princesa, a dama e o rei, ou o pajem, seja lá como vocês chamarem, elas vão se referir aos 4 mundos da Cabala. E aí eu vou fazer esse adendo dos 4 mundos da Cabala. Né? Legal. Porque nessa construção você vai ter, ele fala muito dos 3 mundos, né? E ele chega a comentar aqui, né? Os 3 mundos se correspondem mutuamente pelos 32 caminhos, que são os degraus da escada santa, blá 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 blá. E Deus suscita... Blá, blá, ele fala, né? Quando um homem pronuncia o tetagrama, escrevem os cabalistas, os 9 céus recebem um abalo, e todos os espíritos gritam uns aos outros. Quem, pois, perturba assim o reino dos céus? Bom, isso aí é magia, ponto. Né? Porque você vai ter, né, os nomes divinos, a Cabala ela se traduz basicamente sobre os nomes divinos, e você sempre vai ter, né, 9 planos dependendo da existência que você está. Se você tiver em Malkuth, você vai ter 9 sefiras para cima, sefirot, né, as 9 sefirot. E se você tiver em Keter, você vai ter 9 sefirot até Malkuth. Se você está em Malkuth, que é o reino, né, o mundo material, quando você pronuncia uma palavra mágica nesse mundo, você faz todos os mundos acima vibrarem. E aí a gente entra lá no conceito do Templo de Salomão. Né? O que é o Templo de Salomão? E aí a gente volta naquela questão de toma cuidado com o masculino, feminino. O que é no final tudo isso? Isso são forças. Né? Porque você vai ter aqui embaixo em Malkuth, você vai ter o mundo de Asiá, que é o mundo da ação. O mundo que você pode fazer as coisas. O mundo material. De Malkuth até mais ou menos aqui, você vai ter Yetzirah, que é o mundo da formação. Você lembra que Binah é o útero que vai gerar, que vai dar forma às outras sefiras? Então,
aqui é o mundo que as coisas tomam formas. E esse mundo ele pode ser considerado como o mundo astral. Como o mundo, né, das inteligências, das percepções, dos conceitos. E ele chega a brincar um pouco com os conceitos gnósticos, por exemplo, falando sobre os eones. O que é um eon? O eon, para a gente, né, traduzindo de uma forma básica, ele seria era, tempo, né, um período de tempo. Mas para os gnósticos, o eon ele significa uma entidade emanada de Deus, né, um poder que vem de Deus. E ele pode ser atribuído, né, a atributos mentais, atributos psíquicos, a atributos espirituais. E é por isso que ele vira e fala, né, que todo pensamento verdadeiro corresponde a uma graça divina no céu e uma obra útil na terra. Da mesma forma que lá na frente, ele vai virar e vai falar: nada, pois, é indiferente na vida, e as nossas determinações, aparentemente mais simples, provocam muitas vezes uma série incalculável de bens ou de males, principalmente nas relações do nosso diáfano com um grande agente mágico, como explicado adiante. Cuidado com o que você deixa se cristalizar na sua mente. Exatamente. Né? Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você deseja. Com o que você pensa. E não é assim aquela coisa tipo, ai meu Deus, passou um pensamento ruim, vai acontecer um desastre. Isso aí é dar trela para demônio, né? Exatamente. É aquela coisa assim, o que você deixa fixar a sua atenção? O que você deixa tomar o seu espaço mental? O que você fica repetidamente pensando, né? O que está se materializando ali? Exatamente. Por exemplo, quando ele fala, né, que tipo, ao dizer o tetragrama divino, né, e os 9 céus se abalam, aquela coisa toda, não é que tipo você vai falar, Yahvé, Yod, He, Vav, He, e você vai cair no chão babando. Uhum. Ó, eu falei o nome divino e tô bem, né? Yehová, Yeva, não aconteceu nada. Porém, você falar os nomes divinos, independente, né, da classe, dos espíritos que ele vai falar, né, que você pode encontrar tanto na Golden Dawn, quanto na magia cabalística, quanto até na magia do Crowley, né, na Telema. Não é que você vai tremer os céus, os 9 céus, a consciência vai fazer manifestar uma coisa do sentido, tipo, eu falei o nome divino, eu vou cair no chão e vou começar a babar. Ou eu vou falar o nome divino e vai aparecer um anjo na minha frente. É que você falando esses nomes, né, fora de contexto, você atraindo forças, usando vibrações fora de contexto, e assim como você atendendo a determinados pensamentos, né, quando você não quer, isso começa a atrair para você coisas ruins. Porque vamos pegar no sentido de eu preciso, eu quero. Eu vou ter uma entrevista de emprego que é muito séria, muito concorrida, eu preciso ter o espírito de Marte do meu lado, que é um espírito combatente. É um espírito de combate, é um espírito de ir para a guerra. Porque eu vou para uma competição. Se eu não tenho controle sobre isso, e isso começa a tomar conta da minha vida, eu vou começar a brigar com todo mundo que está à minha volta. Uhum. E aí depois não adianta reclamar, poxa, mas ninguém gosta de mim. Mas você está invocando Marte o tempo todo? Então trabalha direto só com o Deus da morte, só com o Deus da morte. Por que minha vida nada vai para frente? Porque nada floresce. Porque nada floresce. Tem tudo. Cuidado. Vamos para o outro lado. Eu só trabalho com Vênus. Nossa, eu não acho um homem decente. Eu não acho uma mulher legal. Por que será? Tá trabalhando só com a sensualidade, só com essa parte, e aí a parte de formação de uma relação. E se você for perceber, a gente está brincando aqui, falando, né, nessas forças,
A gente está falando de forças que são planetárias, forças que são zodiacais, e a gente volta a falar sobre os céus, que é o mundo astral. Não. Então, quando você fala do mundo astral, dos céus, né, dessa coisa toda, você não está falando do planeta, da constelação. Você está falando dessas forças interiores que existem dentro do ser humano. Quando você fala dos anjos, você não está falando de uma roda cheia de olhos e que é uma loucura. Você está falando de potências, virtudes que existem dentro de você. Quando você fala de demônios, você não está falando propriamente dito de um bichinho chifrudo que fica em cima do teu ombro. Você está falando de pensamentos, de potências, né, negativas que você atrai para sua vida e você dá ouvidos. E energias também, porque não é tudo. Eu não colo comigo essa coisa de que é tudo psicológico, não. Então, a gente volta a falar de magia nesse ponto. Tipo assim, então, também não é totalmente assim tudo da cabeça. Né? Exatamente, porque se a gente está falando, né, dessas forças que influem sobre o mundo da matéria, né, a gente está falando também sobre, digamos assim, milagres. Porque quando você usa essas forças de um jeito consciente, né, pode acontecer aquela questão do tipo, nossa, eu estava com esse projeto aqui e todo mundo veio me ajudar. Tudo pareceu fluir naturalmente. Caraca, eu estava querendo uma determinada coisa. E no dia seguinte alguém me veio com essa coisa de um preço super barato. Mas para isso você tem que estar alinhado em todos os mundos. Não adianta só ter um pensamento positivo e uma emoção horrível. Ou um físico que não tem nada a ver, que não é condizente. Graças a Deus isso é difícil de se alcançar. Já pensou? Se todo pensamento que a gente correspondesse se materializasse? Olha a quantidade de pensamentos ruins que a maioria das pessoas tem todos os santos dias. Verdade. E ele dá a chave, né, encerrando, né, para esse ponto, que existe a revelação, né, desse conhecimento secreto, mágico, né, ele está na parte oculta do Pai Nosso, né, que ela pode ser traduzida como porque é teu o poder e a glória e o reino para todo sempre. Amém. Né? Porque você vai ter poder, né, e a glória, o poder e a glória para todo sempre no reino. Ou seja, é Deus se manifestando no reino e o reino sempre é de Deus. Maneiro. Né? E ele comenta, né, tipo, a palavra sagrada Malkuth substituída por Keter, que é seu correspondente cabalístico, e a balança Geburah e Hesed, repetindo-se nos círculos do céu, que os gnósticos chamavam de Eones, que foi aquilo que a gente falou, né, que não é eras, inteligências, né, internas, né, são sentidos do ser humano, dão nesse versículo oculto a pedra angular de todo o templo cristão. Voltando, o templo cristão é igual ao templo de Salomão. Eu não comentei sobre isso. Que o que é a árvore da vida? A árvore da vida pode ser traduzida como o templo de Salomão. E o templo de Salomão é que foi criado através da magia salomônica. Que foi criado sem nenhum barulho, sem nenhuma ferramenta. Exatamente, porque Salomão usou sua magia para aprisionar os daimons, né, os espíritos elementares, e forçou eles a trabalharem no templo. E por causa disso não foi usada nenhuma ferramenta, nem se escutou nenhum som na construção do templo, né? O que é isso? O que é a tradução desse templo? É o corpo humano, que cresce e se desenvolve através das forças elementares e não há nenhuma ferramenta nem nenhum som na sua criação, que é gerada no ventre. Né? Legal. Então, a pedra angular, né, e o segredo do Templo de Salomão
homem. Por isso o homem é reflexo do macrocosmo, por isso o homem está inserido dentro da estrela de 6 pontas, porque ele é um reflexo, né, do macrocosmo, ele é o microcosmo. Por isso o homem, por isso Cristo, ele é o reflexo da humanidade, porque Cristo é o microcosmo e a humanidade é o macrocosmo. Logo, os dois são semelhantes. Então, Deus, homem, é a essência de tudo na natureza. E ele fala, né, tipo, ele só volta a brincar com essa questão toda, né, falando sobre Raquim e Boaz, falando sobre o templo de Salomão. É aquela coisa de misericórdia e severidade que a gente falou, tipo assim, não pode ser muito severo, nem muito misericordioso. O que é a sabedoria, a alavanca, né, de Arquimedes? É o equilíbrio entre um e outro. Exatamente. E a sabedoria é o ser sábio, porque né? A alavanca de Arquimedes é a brincadeira com me dê uma alavanca e um apoio e eu moverei o mundo. Como é que você pode mover o seu mundo? Através de você. Então você molda o seu mundo. Né? Bacana. E aí ele fala, né, sobre os mundos da Cabala, né, Asiá, Yezirá e Breá, que é o mundo da ação, que é referente a Malkut, o mundo da formação, que é a Yetzirá, né, e o mundo religioso, né, o mundo da emanação, o mundo da criação, porque aqui você tem formação e aqui você tem criação, que é Briá. E além desses 3 mundos, né, você conseguindo atravessar todos esses mundos, você chega ao 4º mundo, que seria o Atzilut, que é o mundo da emanação. Então você sempre tem esse ciclo de criação e destruição, porque você vai subindo até você ser destruído e você volta emanando de baixo para cima. Isso. Ele fala Hili, Psique e Gnosis também, né? Esses são conceitos gnósticos. Né? A Hili seria a matéria primordial, né? A matéria no qual você molda as coisas, porque ela precisa de uma força externa para ser criada. Psique seria os atributos mentais, mas também no gnosticismo ele traz uma questão da alma, né? do imaterial, do astral, né? Que é tanto que você tem o psicopompos, que é normalmente uma ave que leva as almas para o mundo dos mortos, e você tem gnoses, né? Que ela difere um pouco do conhecimento da gnose que o Levi fala, que seria o conhecimento do divino. Seria relacionado aos 32 caminhos de Hokman, né? Que isso tudo levaria aí sim, tipo, ao Atzilut da Cabala e ao Pleroma dos gnósticos, que é a dissolução, que é o conhecimento do todo, que é você levantar o véu, lift the veil. Maneiro. E aí você alcança a aniquilação. E só fechando, né? Ele comenta que no tetagrama, o ternário tomado no começo da palavra exprime a copulação divina, né? Que a gente pode fazer essa comparação que, tipo, Deus sendo todo, ele converge, né? E através da pressão, ele se curva e cria da sua própria essência, porque a gente tem que lembrar que Deus não é masculino nem feminino. Então, ao mesmo tempo que ele é a matéria, ele é o corpo do qual tudo surge, e ele é a matéria em movimento. O primeiro ternário. E no final, né, tomado no fim, exprime o feminino e a maternidade. Eva tem um nome de 3 letras, mas o Adão primitivo é expresso pela única letra Iod, de modo que Jeová deveria ser pronunciado Yeva. Isto nos leva ao grande e supremo mistério da magia, expresso pelo 4º ternário, que nós vamos ver no próximo vídeo.
Só terminando. Cadê os triângulozinhos? Aqui. Nós temos o primeiro ternário, que é o iode masculino, refletido no feminino, que é passivo, Yeva. E nós temos o mistério do quaternário, que nós vamos ver no próximo vídeo. Se gostou do vídeo, deixa o like e não esqueça de comentar aí e deixar as suas ideias e suas impressões. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!